Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é o novo projeto aqui do escritório Ludovico Maranhão e Assis e também da Consultor de Dentistas. Esse projeto se chama Conexão Lei e Gestão e eu, Rodrigo Maranhão, advogado sócio da Ludovico Maranhão e Assis, e também o Fábio Iwakura, da Consultor de Dentistas, desejamos fazer um vídeo informativo para cirurgiões dentistas, sempre com um tema específico para que a gente possa trabalhar tanto a parte jurídica como a parte de gestão. E aí, a gente vai fazer perguntas para o outro profissional sobre aquele tema, dando a esse profissional a possibilidade de responder de forma bem aprofundada na sua área de especialidade. Então, gostaria de agradecer e cumprimentar a presença do Fábio Iwakura. Olá, Fábio. Ô, Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Rodrigo, obrigado, viu? Antes de mais nada, eu acho que eu preciso agradecer a você pela oportunidade de participar desse novo projeto, né? Conexão Lei e Gestão. Eu acho que é um projeto bastante importante para os cirurgiões dentistas de uma forma geral, pelo propósito, né? Pelo objetivo do projeto, que é trazer informação, trazer luz a uma série de dúvidas relacionadas à parte jurídica e à parte de gestão. Então, eu acredito que, ao longo dos episódios que a gente vai desenvolvendo aqui dentro do projeto, nós vamos trazer bastante informação relevante para o dia a dia do nosso dentista. E eu estou bastante animado, né? Hoje vai ser um bate-papo bastante produtivo. Daqui a pouco você vai comentar sobre o tema, mas eu acredito que a gente vai poder, de novo, trazer bastante informação, né, para o dia a dia e para a gestão dos nossos colegas cirurgiões dentistas. Eu não tenho dúvida disso. E gostaria de falar que vai ser realmente um bate-papo. Eu tenho o grande prazer de ter o Fábio, além de uma pessoa que eu admiro muito como profissional e admiro a empresa, mas ter o Fábio como amigo. Então, vai ser realmente um bate-papo em que a gente vai tentar trazer da forma e da linguagem mais simples e mais inteligível possível para que todos possam realmente absorver todas as informações de forma simples, mais completa, né? Então, vamos lá. Primeiro tema, eu acho que é o tema que está mais em voga, está mais em discussão hoje na odontologia, que é a cirurgia estética orofacial, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, e o Fábio preparou algumas perguntas para mim, eu preparei também uma pergunta para o Fábio, para ele falar sobre gestão, e o projeto vai funcionar da seguinte forma: todos os vídeos integrais vão ser postados tanto no canal do YouTube do escritório, Ludovico Maranhão e Assis, como também no YouTube da Consultora de Dentistas, né? Todos os links vão estar, né, na descrição desse vídeo. E aí, posteriormente, para que a gente possa trabalhar esse tema durante mais tempo, a gente vai postar os vídeos individuais de cada uma das perguntas e respostas nas redes sociais, tanto do escritório como da Consultor de Dentistas também. Tá ok? Então, todas essas informações vão estar linkadas tanto nas nossas redes sociais quanto na descrição desse vídeo. Ok? Então, vamos lá. Fábio, então, você preparou algumas perguntas, então, sobre o tema? Isso, vamos lá então, Rodrigo. Bom, como o Rodrigo mesmo antecipou para a gente, nós vamos hoje falar sobre um tema bastante importante que tem gerado muitas dúvidas, né, e até um pouco de repercussão, que é com relação à liberação por parte do Conselho Federal de Odontologia da prática de cirurgia estética orofacial por parte dos cirurgiões dentistas. Se eu não me engano, foi uma resolução bem recente, né, março, Isso. se eu não me engano, né, desse ano, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rodrigo, enquanto especialista na área de saúde, é o procedimento, né, a especialidade de cirurgia estética orofacial, ele vai poder ser executado por qualquer cirurgião dentista ou vai exigir algum tipo de especialidade ou de especificidade? Sim, absolutamente.
Para praticar os procedimentos exclusivos do cirurgião estético orofacial, que constam nessa resolução que você citou aí, de março de 2026, são exclusivas para especialista nessa área, tá? Então, para realizar esses procedimentos que constam nessa resolução, a pessoa vai ter que ser especialista. Então, por ser cirurgião dentista propriamente dito, não lhe dá o direito ainda de realizar esses procedimentos. Uhum. Mesmo sendo um cirurgião da especialidade de bucomaxilo ou harmonização orofacial. Ele precisa realmente ter esse curso específico, é isso? Sim, sim. Assim, até interessante a gente entrar nessa questão, porque existem alguns requisitos para que você possa. Existem 3 formas de você conseguir a especialização, o registro de especialista em cirurgia estética orofacial. Tá? O primeiro deles é você ser especialista em bucomaxilo Uhum. e aqui é importante esse harmonização orofacial por no mínimo 3 anos, tá? Se você tiver essas 2 especialidades por no mínimo 3 anos, basta que até dia 20 de julho, isso é importante, até dia 20 de julho, você faça o pedido de registro dessa nova especialidade junto ao CRO do estado em que você atua preferencialmente, tá? Então, vai ser algo bem simples. Você tendo essas 2 especialidades, vai ser realmente a burocracia de CRO para você conseguir essa especialidade, tá? Mas lembrando, especialização em ROF, em harmonização orofacial e em bucomaxilo por no mínimo 3 anos. Ambas, experiência de 3 anos, tá? Segunda Uhum. opção, tenho especialidade em ROF e em bucomaxilo, mas em pelo menos uma das duas eu não tenho 3 anos de experiência ainda, não tenho 3 anos de registro dessa especialidade. Tá? Vai existir, ainda vai sair a resolução, tá? É tudo muito novo, então muita coisa a gente vai falar das incertezas que a gente tem ainda, mas vai sair a resolução especificando um teste, né, a ser realizado por esse profissional, e aí já conseguir diretamente a especialização, tá? Então, novamente, resumindo, tenho especialidade em buco e em harmonização orofacial, mas nas duas, ou pelo menos em uma das duas, não tenho 3 anos de experiência. Eu junto isso ao CRO e presto um teste. Se eu for aprovado, eu vou conseguir essa especialização somente com esses requisitos. E a terceira opção é a que se enquadra a todos os cirurgiões dentistas, que é prestar um curso reconhecido pelo CFO e que cumpra todos os requisitos trazidos por essa resolução de uma especialização em cirurgia estética orofacial. Você concluindo esse curso, você vai poder pedir seu registro e aí não demandando nenhuma outra especialização, só esta já bastaria. Ah, perfeito. Então, só reforçando, não basta ter a especialização de buco ou de harmonização, tem que ser as 2 especialidades. E, As duas. você deixou bem claro, né? Não é e Isso, ou, é e. exato. Isso. Ah, E perfeito. sempre a experiência também de 3 anos é nas duas, né? Na primeira questão. Se for no teste, aí você pode ter 3 anos em uma, ou não ter 3 anos em nenhuma das duas, aí o teste vai contar que você é hábil suficientemente para ter essa nova especialização, em virtude das suas especializações anteriores nas 2 especializações especificadas, né? E a falta de experiência de 3 anos é suprida pela demonstração de conhecimento pela aprovação nesse teste. Perfeito, perfeito. E com relação a esse teste, Rodrigo, a gente já tem alguma informação
vai ser teórico, vai ser prático? Já tem alguma informação sobre como vai ser realizado isso? Então, realmente ficou tudo para uma resolução posterior que deve ser publicada aí nos próximos tempos. Eu acredito que eles estão focando inicialmente nesse registro inicial de quem já tem as 2 especializações e os 3 anos de experiência, porque foi dado 60 dias inicialmente, que se encerraria no dia 20 de maio. Mas, um pouquinho antes do transcurso desse prazo, esse prazo foi renovado por mais 60 dias. Então, por isso, agora está indo até 20 de julho. Eu imagino que eles devem estar focando nisso e elaborando nesse meio tempo como é que vai ser realizado esse teste, que não é uma coisa simples a se fazer, né? Eu imagino que seja algo misto entre objetivo e subjetivo. Acho difícil que tenha alguma prova prática, tá? Pode ser que tenha, é um chute meu aqui. Acho que prova prática ficaria mais complicado. Eu acho que talvez uma prova subjetiva talvez faria com que a pessoa pudesse demonstrar mais o seu conhecimento, porque eu imagino que uma prova somente objetiva, eu acho que não demonstra, né, esse conhecimento de forma tácita. Completamente sem contestação, né? Porque uma prova objetiva ela pode ser conquistado o sucesso dela com sorte, né? Querendo ou não, você sempre tem pelo menos aí um quarto de chance de acertar cada uma das questões, mesmo não sabendo a resposta, né? Sem dúvida, verdade. E aí tem a questão do curso de especialização em cirurgia estética orofacial, né? Não existe ainda, né, Rodrigo? Esse curso provavelmente vai ser regulamentado futuramente para depois ser lançado no mercado, né? Na verdade, o curso já está bem regulamentado pela resolução, tá? Então, realmente, eu imagino que já tenham alguns cursos, tá? Já que sigam essa regulamentação, tá? Mas é importante, antes de iniciar esse curso, que o cirurgião dentista confirme com o CRO local se esse curso, ou o CRO ali vinculado à universidade ou à instituição de ensino que esteja ofertando esse curso. Então, vamos dizer que seja em São Paulo. Acho interessante o cirurgião dentista, antes de iniciar esse curso, confirmar com o CRO de São Paulo se esse curso está sendo reconhecido por ele. Porque, assim, existem toda uma regulamentação de carga horária, de matérias obrigatórias, que tem que ser seguidas, mas é importante citar que vai ser um curso com carga horária mínima de 3.000 horas, tá? Ministrado em período mínimo de 36 meses. Tá? Então, serão 3 anos de especialização. Não há margem para isso. Então, a carga horária mínima está regulamentada e que ela tem que durar pelo menos 36 meses. Tá? Precisa também um percentual mínimo de 80% da carga horária correspondente à área específica da especialidade e 10% em área conexa. Tá? Então, não pode ser uma especialidade em que vai falar 50% de outras coisas que não seja de cirurgia estética orofacial. Aí tem que ter 10% também de matéria de área conexa. Então, por exemplo, sempre em curso de especialização você tem um curso de metodologia, de pesquisa, ou então de magistério, né? São áreas conexas e você pode conectar ainda mais especificamente com a área de cirurgia estética orofacial, tendo em vista a importância de se formar esses especialistas de forma mais complexa possível, exatamente para os profissionais cirurgiões dentistas que estiverem saindo dessa especialização serem muito bons profissionais na prática. Sim. Né? Perfeito. Já de início, assim, muito bem experimentados, muito bem atualizados, né? E aí, finalmente, também na área específica será exigido um mínimo de 10% de carga horária teórica e 80% de carga horária prática.
excluindo-se as disciplinas obrigatórias, quais sejam a ética, metodologia científica e bioética. Então, fora essas 3 obrigatórias, nas outras precisa de 80% de carga horária prática. Então, Sim. assim, realmente o Conselho se preocupou muito em buscar formar profissionais realmente experimentados, experientes, vão sair especialistas realmente, profissionais que sabem o que vão estar fazendo. Uhum, perfeito. Agora, Rodrigo, quais são esses procedimentos que estão dentro dessa especialidade de cirurgia estética orofacial? O que a partir de agora o dentista pode fazer que não poderia até então? Tá. Então, primeiro eu vou trazer todos os procedimentos que constam na resolução, que são exclusivos para o especialista em cirurgia estética orofacial. Tem 3 exceções que também podem ser feitas por harmonização, pelo especialista em harmonização orofacial, porque eles já constavam na resolução que introduziu a harmonização orofacial. Tá? Então, primeiro eu vou trazer todos, depois eu trago a exceção, e depois eu trago uma questão importante aqui, que são 2 procedimentos parecidos. Um só pode ser feito pelo CEOF, e outro pode ser feito por qualquer dentista. Tá? Então, primeiro, Okay. Cirurgias perilabiais, então, lip lifting, corner lifting, reconstruções labiais e queiloplastia. Todas essas opções de cirurgias perilabiais estão constantes. Bichectomia, lipoaspiração cervical e facial, lipectomia cervical e facial, lipoenxertia facial, platismosplastia, essa é difícil, cervicoplastia, otoplastia, blefaroplastia inferior e superior, elevação de sobrancelha, ritidectomias e ritidoplastias, que seria o lifting facial, e as rinoplastias, né? Tanto a electomia, osteoplastias e condroplastias nasais. Então, essas são os procedimentos que são exclusivos para o cirurgião estético orofacial. As 3 exceções que também podem ser realizadas, dentre essas que eu li, são 3 exceções que podem ser realizadas pelo especialista em harmonização orofacial, que estavam já na resolução que instituiu essa especialidade, que são a bichectomia, o lip lifting, né, e a lipoplastia facial. Essas 3 podem ser realizadas pelo especialista em harmonização orofacial, também, além do cirurgião estético orofacial. Não são exclusivas dele, essas 3. E aí, aqui a gente citou a otoplastia. A otoplastia, ela é diferente da otomodelação. A otoplastia, ela é mais incisiva, ela é mais complexa, tá? Então, a otoplastia, ela é exclusiva para cirurgia plástica, o cirurgião estético orofacial. Já a otomodelação, que é algo mais simples, menos invasivo, há cerca de 2 semanas, o CFO postou uma nota técnica, deixando claro que a otomodelação pode ser prestada por todo e qualquer cirurgião dentista. Tá? Não há limite para a otomodelação, mas é importante saber essa diferenciação. Otomodelação é diferente de otoplastia. Otoplastia é mais complexo, mais complicado, só pode ser prestado pelo cirurgião estético orofacial. A otomodelação, mais simples, menos incisiva, pode ser prestado por todo e qualquer cirurgião dentista. Maravilha. Agora, Rodrigo, a gente sabe do conflito que vai existir, que na verdade já está gerando com relação aos colegas da medicina, né? Ainda mais com relação a esses procedimentos que você citou, e eu, como leigo, metade do que você falou eu não sei o que é, mas é mais relacionado,
me Sim. parece, com cirurgia plástica, que até então era mais, vamos Exato. dizer assim, os médicos tinham mais reserva de mercado com relação a isso. Como fica a partir de agora esses tipos de procedimentos em relação ao Conselho de Medicina? Existe algum risco dessa resolução ser revogada por força do Conselho de Medicina? O que o dentista pode fazer para se proteger juridicamente? Como é que fica o cenário a partir de agora entre a odontologia e a medicina em relação à especialidade? Tá. Nesse caso, existem muitas dúvidas, tá? E uma certeza. A Uhum. certeza é que vai ter briga. Inclusive, já está tendo, tá? Os conselhos de classe médicos, principalmente ligados à cirurgia plástica, eles querem fazer a reserva de mercado deles. Afinal, eles eram os únicos profissionais que podiam realizar esses procedimentos, que nesse mundo de hoje, em que as pessoas querem se transformar em filtros de Instagram, né? Esses procedimentos são muito realizados e eles são caros, eles dão um bom retorno financeiro, para dizer o mínimo, Uhum. né? Então, assim, sim, as entidades médicas querem fazer com que essa resolução não tenha validade e já entraram com ação civil pública buscando revogar a validade dessa resolução. E aí eles têm diversas teses, né, trazidas por eles, que eu acho que são muito jurídicas, muito juridiquês para a gente tratar aqui, não vem ao caso. Mas simplesmente o que Uhum. eles querem dizer é que dentista não tem qualificação para prestar esses procedimentos e o conselho da classe não poderia trazer procedimentos em que a lei do ato médico diriam que são exclusivos do médico, tá? O que eu posso dizer? Aonde estamos nesse processo de ação civil pública? Nessa ação civil pública foi pedido uma liminar para que, assim, de forma imediata, cessasse a validade da resolução. Isto é, que cirurgiões dentistas, mesmo que registrados nessa especialidade, não pudessem prestar esse tipo de procedimento, já imediatamente, enquanto se discute se é válido ou não a resolução. Essa liminar foi negada pelo TRF1. Então, a primeira batalha foi vencida pelos dentistas e pelo CFO. Tá? Uhum. O que eu posso dizer é que a resolução foi muito cuidadosa para demonstrar a capacidade técnica do cirurgião dentista especialista em prestar esse tipo de serviços. Tá? Então, a resolução, antes de iniciar, ela traz um estudo muito grande e considerações muito específicas que demonstram a capacidade do cirurgião dentista especialista em prestar esses procedimentos. E aí existe até muita discussão, principalmente vinda dos bucomaxilos, se sentindo traídos, porque eles entendem que eles já têm essa capacitação para prestar esse tipo de procedimento. E eu concordo com eles. Mas eu imagino que o CFO, já visando essa briga, visando aí trazer uma hiper requisitos para que se possa prestar esses fundamentos, e aí deu uma prejudicadinha no bucomaxilo, porque ele vai precisar ou já ter também a especialidade de harmonização, ou fazer essa especialização de cirurgião estético orofacial para poder trabalhar, né? Perfeito. Mas eu imagino que isso tenha sido feito não exatamente visando prejudicar os bucomaxilos, que eles até dizem, tudo isso começou com a gente e tal, né? Usaram a gente e agora nos excluíram. De alguma forma eu concordo, o bucomaxilo é um dos profissionais de saúde mais bem preparados que existem. É incrível, assim, a gente vê as cirurgias de reconstrução facial que o bucomaxilo faz e que são incríveis, né? Mas, assim, isso vai continuar,
essa ação civil pública vai chegar, vai ter uma sentença inicial, vão ter recursos para todos os tribunais superiores. Então, isso pode mudar a qualquer momento, tanto por uma decisão judicial, como também por uma legislação nova trazida pelo Congresso Nacional, né? A gente sabe que o lobby médico é muito forte, né? Uhum. Então, assim, o que eu diria para os dentistas é, primeiro, esteja muito focado em prestar esses serviços de forma muito tecnicamente ótima, tá? Diria também para não focar toda a sua prestação de serviço nisso, Uhum. especificamente, porque ele pode ser retirado de você a qualquer momento, tá? Hoje a gente vive numa insegurança jurídica. Hoje, eu sou especialista em cirurgia estética orofacial, registrado, eu posso prestar esses serviços? Posso, sem nenhum problema. Mas amanhã isso pode mudar, tá? Então, o que eu diria para isso? Estude muito, pratique muito, não foque só nisso e tenha o triplo de cuidado, tanto tecnicamente, como juridicamente, como na sua gestão também de consultório, o Uhum. triplo de cuidado do que os especialistas em outras áreas devem ter. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa orientação sua é muito importante, viu, Rodrigo? Do profissional da odontologia não focar somente nessa especialidade, exatamente por essa incerteza e insegurança, que pelo menos vai parar durante os primeiros anos, acredito eu, né? Acho que isso é muito Porque importante. assim, a gente fica à mercê, vamos dizer que saia um recurso do STJ, vamos dizer, em primeira instância no TRF, o juiz mantém, né, os magistrados mantêm ali esse entendimento da liminar e dizem que a Uhum. resolução é válida, pode continuar, mas vamos dizer que no STJ tem uma reversão disso e diga que a resolução é inválida. Aí o CFO vai recorrer para o STF, provavelmente, mas isso pode durar anos a discussão para reverter. E nesse meio tempo pode ficar como proibido. Agora, imagine se você Sim, voltou todo o seu laço profissional para isso, você vai ter que mudar tudo. Então, pode fazer e tal, mas continue fazendo outras coisas. Não foque só nisso, porque realmente uhum. pode ter uma reversão a qualquer momento. A gente acredita que não, Sim. mas Uhum. Perfeito. Agora, vamos lá, com relação aos cuidados que o dentista deve ter, que o cirurgião dentista deve ter com essa especialidade. Uhum, O nome é cirurgia estética orofacial. Por ser uhum. estético, ele passa a ter obrigação de resultado? Não necessariamente, não necessariamente, tá? É, a gente sempre fala em publicidade, ou mesmo na publicidade tanto que é veiculada para o público geral, mas Uhum. também no atendimento inicial e na venda para o paciente, a gente sempre fala em tomar cuidado com promessas, né? Com verbetes que são utilizados. Às vezes, um tipo de verbo que você utiliza é pior para o entendimento de que você vai ter uma obrigação de resultado do que outro verbo, né? Então, tomar Uhum. cuidado com os verbetes que são utilizados para não haver uma promessa de resultado, né? E também as fotos que são divulgadas, né, de resultado, também tem que ter um cunho real, essa foto, esse resultado tem que ser real, né? Uhum. E sempre lembrando para fazer certos tipos de poréns, né? Porque é lógico que uma pessoa, um ser humano de 25 anos que vai fazer ali uma cirurgia, vai ter uma cirurgia estética, vai ter um resultado muito melhor do que uma pessoa com 60 anos. Então, Sem esse dúvida. tipo de. Ou
tem várias questões aí que devem, vários poréns que devem ficar claro, principalmente na venda, né? Mas também na publicidade é interessante sempre deixar isso muito claro. Até porque existem cirurgias estéticas orofaciais que não são meramente estéticas. Elas são mais buscando um tratamento de melhora de saúde do que meramente estética, tá? Então, hoje a nossa briga é essa, jurisprudencialmente, porque hoje os tribunais, se você chega com um procedimento estético, isso pode ser na medicina, na odontologia, seja lá o que for, mas se tiver fundo estético, já se reconhece a obrigação de resultado. E hoje a gente tem brigado muito para que, se há mesmo que seja algo misto, que existe ali uma intenção de melhora na saúde da pessoa, mas também a estética, que não teria obrigação de resultado, e sim obrigação de meio. Tá? E aí, se é difícil aí falar em nada, porque sempre vai ter uma melhor estética, né? Então, sempre ele vai ter esse objetivo misto. Sim. Hoje, jurisprudência, a grande maioria entende. Se tem estética, tem obrigação de resultado, né? Certo. A gente está lutando contra isso e a doutrina jurídica já vem evoluindo e cada vez mais autores vêm afirmando isso. Quando existe esse objetivo misto de melhora de saúde, primordialmente, e aí tem uma melhor estética também vinculada a isso, que teria obrigação de meio. Eu imagino que a gente, aí, ao longo dos próximos anos, a gente deve conseguir iniciar a mudança dessa jurisprudência. Legal, legal. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, Rodrigo, porque geralmente, quando a gente fala de obrigação de resultado, geralmente, mas muitas vezes, a gente pensa que a obrigação de resultado é o paciente gostar do resultado e quando a gente fala de estética, ele achar que ficou bonito. Quer dizer, ficou melhor do que ele chegou, ficou mais bonito do jeito que ele queria. E, na verdade, a obrigação de resultado não é só com uma relação estética, é muitas vezes funcional. Sim. Né? Ele foi para fazer um procedimento para resolver um problema, resolveu-se o problema. Só que, às vezes, ele não gostou esteticamente. Isso, muitas vezes, não tem nada a ver com a questão do resultado. Né? O STJ já decidiu que a mera insatisfação do paciente não gera dano. Não se configura dano. Né? Essa insatisfação do paciente tem que ser demonstrada por um dano visível. Então, assim, e aí pode ser tanto por uma pior estética, que aí ficaria mais fácil de demonstrar, né? Como uma falta de resultado mesmo, tá? Mas que ela precisa ser demonstrada. Então, assim, existe um resultado. É visível, por exemplo, que a pessoa era uma antes e se tornou outra depois, né? Só que a pessoa se esperava se tornar 100% outra e se tornou 30% outra, né? Se ficar visível que houve um resultado, apesar de não ser o resultado que a pessoa esperava e que não foi vendido para ela esse resultado, né? E aí que é o trabalho da expectativa, né? Que é importante se fazer antes da venda, provavelmente não vai ser considerado dano, tá? Então, até porque essa insatisfação é muito subjetiva, né? Exatamente. Depende muito de como a própria pessoa se olha no espelho. Muitas vezes a pessoa não vê no espelho o que as outras pessoas veem, né? Até por esse absurdo que está hoje nessa questão da busca incessante por uma perfeição estética que normalmente não existe, né? É verdade. Então, nesse sentido, é isso. Não é porque a pessoa não gostou do que foi feito que você vai ser condenado a ressarci-la por isso, né? No entanto, você precisa ter um preparo para comprovar tudo que não foi prometido isso a ela, que houve um resultado, né? Que houve o resultado que foi prometido, em que ela sabia que normalmente existe uma margem, né?
O resultado vai estar lá entre isso. Não dá para prometer exatamente, porque cada corpo, cada face vai reagir de uma forma, né? É subjetivo, não dá para ser objetivo, né? Então, alcançando esse resultado, por mais que não seja o que a pessoa esperava, não vai ter dano. Sim. E eu até acrescento, Rodrigo, você comentou da questão da subjetividade. Às vezes o paciente ele se olha no espelho e não gostou do resultado. Sim. Acontece que, às vezes, ele até sai do consultório satisfeito, mas Sim. ele se deixa influenciar por terceiros. É o que mais acontece. O marido não gostou, a esposa reclamou, o filho não achou que ficou legal. Aí ele volta com uma reclamação por conta de opinião de terceiro, né? Até isso corre o risco de acontecer, né? É o que mais acontece. Eu sempre brinco que acho que na advocacia o que mais acontece nisso é na parte de sucessão, né? E a gente sempre fala que acordos que são feitos, né, uma reunião para fazer um acordo, para fazer um inventário, seja lá o que for, tem que ser assinados na hora. Porque depois que a pessoa volta para casa e conversa com outras pessoas, normalmente muda-se de ideia. É verdade. Então, é mais ou menos a questão da estética. A pessoa sai, aprova, às vezes assina termo de aprovação, sai feliz que só, e aí bateu em alguém, às vezes até de mal com a vida, um amigo lá, e fala, ah, não ficou bom isso não. Pronto, acabou para a pessoa, né? É verdade, é a tal da aprovação social, né? Exato. Aproveitando outro gancho que você comentou, né, que é importante o dentista se precaver juridicamente, se proteger juridicamente contra essas questões. Quais documentos e quais procedimentos você orienta o dentista a adotar a partir de agora com relação à cirurgia estética? Tá. Então, primeiro, mais importante de tudo, termo de consentimento livre e esclarecido. Específico de cada procedimento que você está que você está buscando vender ao paciente e o paciente está buscando contratar. Só que esse documento, além de ser específico, então, um termo geral que não fala daquele procedimento específico é como não ter o termo. Tem que ser específico. Por quê? Porque o termo, basicamente, é uma obrigação que você vai cumprir verbalmente. Antes da venda, você vai explicar todos os prós e contras daquele procedimento. Se existe outro procedimento que pode ser realizado ou por outro profissional, ou por você mesmo, mas que seja menos custoso, menos trabalhoso, né? Então você tem que dar um panorama geral para a pessoa de prós e contras daquele procedimento e ela, depois de ter ciência disso verbalmente e decidir seguir com a contratação, assinar esse termo de consentimento livre esclarecido de que ela dá, depois de ser explicado todos os prós e contras, ela ainda quer realizar e dá o consentimento para o profissional realizar esse tratamento. Tá? Segundo, e aí já é geral para todos os cirurgiões dentistas, o contrato de prestação de serviço, onde vão ficar definidos toda a relação de negócio jurídico que está sendo contratado entre o cirurgião dentista e o paciente, né? Também o prontuário, muito bem estabelecido, muito bem preenchido e assinado, firmado, cada uma das anotações firmado, tanto pelo dentista como pelo paciente, para o paciente ratificar que aquilo realmente aconteceu, que foi o que aconteceu na consulta, né? E fotos de antes, durante e depois. Porque como que você demonstra que houve uma mudança na pessoa se você não tem como provar isso? E você precisa comprovar. Então, a melhor forma de se comprovar uma mudança estética são fotos e fotos bem tiradas, obviamente, né? Então, se você vai fazer um procedimento na boca da pessoa, por exemplo, você pode tirar fotos do rosto inteiro e tudo, mas fotos especificamente da boca mais focadas são imprescindíveis, né? Então, você pode demonstrar a melhor estética no rosto todo,
mas como era e como ficou também tem que ser mostradas especificamente. Então são coisas que têm que ser feitas com cuidado, minuciosamente, e guardadas em local em que, lá no futuro, se você vier a ter uma ação judicial movida em seu desfavor, você possa achar isso facilmente para demonstrar para o juiz que houve um resultado, que o que a pessoa está afirmando não é a verdade, né? Ou não é exatamente aquilo que ela está afirmando. Acho que com isso você está minimamente seguro para poder prestar esse tipo de serviço. Perfeito. E quais são os riscos que esse cirurgião dentista está correndo juridicamente, Rodrigo? Se de repente ele sofreu alguma ação e ele não conseguir comprovar ou não ter todos os documentos, ele corre o risco de acontecer o que com ele? Tá, então, alguns riscos que estão vinculados a essa especialidade são a obrigação de resultado, né? Como a gente falou, ele está vinculado a ser atribuída a sua prestação de serviço a obrigação de resultado. Isso quer dizer meramente que, para você ser condenado por uma ação movida pelo seu paciente, não há uma necessidade de comprovação de falha na sua prestação de serviço. Basta que o resultado almejado, prometido ou esperado pelo paciente, pelo público em geral, não tenha sido alcançado. Então não precisa uma falha, basta que o resultado esperado não tenha sido alcançado, né? A subjetividade do resultado aprovado, a gente falou sobre isso um pouco, né? Então, existem discussões sobre quando não foi alcançado o resultado, né? Qual é a porcentagem de resultado que tem que ser alcançado para que se considere que foi alcançado o resultado, né? Há uma subjetividade nisso. Também a hiperjudicialização, né? A gente sabe hoje que existem pacientes que já entram numa clínica odontológica já pensando que se qualquer coisa sair um mínimo do que ele espera, ele já vai buscar um advogado, vai buscar entrar com uma ação judicial, né? E a pressão do lobby médico e midiático, tá? Então, hoje a gente vê que, por muito tempo, o lobby médico vem forçando as mídias a qualquer intercorrência que ocorra por um cirurgião dentista realizando aquele procedimento, já vira um escândalo. Sendo que a gente vê milhares de intercorrências ocorrendo, realizadas por médico, e que o escândalo não acontece. Então, vai ter que ser vencida essa barreira do preconceito, né? E eu imagino que os dentistas têm que se unir mediante associações, mediante o próprio conselho de classe, para buscar mostrar para a sociedade, e usando da mídia também, tanto que os cirurgiões dentistas não cuidam só de dente, né? Que o estudo já desde o início não é nem da especialidade, é tudo pescoço e face, né? Que eles têm formação para atender tudo isso, né? Mostrar que as exigências para realizar esses procedimentos são bem extensas, né, e profundas, então não vai ser realizado um procedimento em qualquer lugar. Há determinação pela resolução de requisitos mínimos do que você deve ter, dividindo os procedimentos em menos invasivos, invasivos e superinvasivos, né? Então, os requisitos vão crescendo conforme a complexidade do procedimento, né? Então, isso vai ter que ser feito para que se mude esse entendimento, né? Sim. Porque o paciente normalmente vai buscar o cirurgião dentista, muitas vezes, por ser mais barato que um cirurgião plástico médico, né? E não por confiar na capacidade do profissional, né? E isso é um perigo inicial, porque se o paciente entra como consumidor, ele vai ter exigências que ele tem quando ele compra uma televisão. Se a televisão não funcionar perfeitamente, se a entrega o prazo de entrega não for cumprido especificamente, ele vai reclamar, vai buscar uma judicialização e tal.
porque ele não está indo em qualquer que seja a loja por causa da loja, ele normalmente está indo por causa de preço, né? Sim, sim. E aí, se ele entra no consultório dessa forma, na clínica odontológica dessa forma, qualquer coisinha que sair, ele vai espanar e vai buscar uma judicialização disso. Então, o dentista tem que procurar, a classe da odontologia tem que procurar comprovar a qualificação técnica, para que ele entre como paciente, ele busque o seu serviço, porque ele confia no seu serviço, e não por preço, pode até ser preço também, como uma segunda possibilidade, mas a técnica, a tua expertise tem que ser o primordial para ele ir te buscar. Uhum, maravilha. E esse especialista em cirurgia estética, ele vai poder continuar usando as próprias instalações dele no consultório para realizar esse tipo de procedimento, ou vai ser exigido adequações para que isso Vão possa ser, ser feito? vão ser exigidas adequações, sem sombra de dúvida. A resolução é muito clara, tá? Ela deixa claro cada procedimento, ela divide os procedimentos até eu denomino consultório 1, consultório 2 e consultório 3. Então, ali está bem divididinho. Se o cirurgião dentista que tem interesse em iniciar, ele pode pegar essa resolução e ele vai saber claramente todas as exigências. E são exigências, não são, vamos dizer assim, não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. Se você estiver Certo. realizando aquele procedimento e faltar um dos requisitos, você pode sofrer sanções aí, tanto ético-disciplinares, né, como até voltado à parte sanitária mesmo, né, a Anvisa, penas administrativas aí. Então, existe ali, acho que é muito extenso para a gente citar tudo, mas pegando a Sim, sim. resolução, fica muito simples. A resolução é a 286 de 2026 do CFO, fica fácil para você, cirurgião dentista, encontrar aí no Google ou no site do CFO, tá? Então, procure, dê uma olhada nisso, mas alguns procedimentos, até por exigir anestesia geral, eles demandam uma maior estrutura. Então, alguns procedimentos, a não ser que a pessoa realmente estiver fazendo um investimento muito grande em tornar o seu consultório, a sua clínica, como praticamente um mini hospital, alguns procedimentos, pelo menos inicialmente, teriam que ser feitos em algum hospital, em alguma clínica mais equipada do que normalmente a gente vê em clínicas odontológicas. Perfeito. Acho que, inclusive, isso que você mencionou, Rodrigo, desses três Uhum, tipos de consultório, vamos dizer assim, né? Para cada uhum. especialidade, algum tipo de especificidade, eu acho que está naquele RDC 1002 de 2025, da Anvisa, parece que cita também, né? Sim, As exigências, né? De cada tipo de sim. consultório. Mas especificamente para os procedimentos liberados para a cirurgia estética orofacial, ali está bem Uhum. claro mesmo que se exige, né? E é mais uma proteção também por esse lobby médico que a resolução traz. Então, assim, não vai ser o profissional bem capacitado e o procedimento não vai ser realizado em qualquer lugar. Então, o lugar que for realizado vai ter todas essas exigências cumpridas para que o paciente Sim, tenha toda a segurança, a mesma segurança que ele vai ter se ele fizer essa cirurgia com o médico. perfeito. Legal. Agora, uma pergunta mais de cunho pessoal para você, Rodrigo. Uhum. Você acredita essa nova especialidade, você acredita que é uma oportunidade a mais para o cirurgião dentista? Ele abre realmente um leque de mais possibilidade de negócio? E como é que fica na balança o peso da oportunidade com relação aos riscos jurídicos? Como é que você vê essa nova especialidade nesse sentido aí? Então, eu acho uma oportunidade assim sem tamanho. Essa especialidade vem para mudar a odontologia para sempre, né? Porque Uhum. você cria profissionais hiper preparados, tecnicamente falando, né? E
você vai atacar um nicho do mercado que é o mais atual possível, né? Porque hoje a gente vê essa batalha pela perfeição estética, que a gente vê até muitas vezes impossível de ser alcançado, está em voga, né? Uhum. É o lugar que está mais em voga, né? O gasto com estética no mundo, mas no Brasil também, é um mercado hoje, talvez seja o segundo ou terceiro maior mercado que se tem, né? Em gasto mesmo, em dinheiro Sim. despendido, né? Então, a oportunidade é muito grande. No entanto, os riscos são muito grandes. Então, o risco de um ortodontista, por exemplo, comparado com o risco de um cirurgião estético orofacial, e aqui estou falando realmente juridicamente, né? De sofrer ações judiciais, de ser condenado por ações judiciais, é muito maior. Então, Uhum. o que eu tenho dito para os meus clientes que têm interesse em migrar, em começar a prestar esse tipo de serviço, que eu acho que eles precisam focar num trinômio, né? Trinômio que seria capacitação técnica, né? Porque assim, se o procedimento dele for realizado de forma tecnicamente perfeita, a chance de intercorrência diminui muito. Ainda existe, mas diminui muito. Segundo, gestão. Tá? Por quê? Porque você precisa. Hoje a gente está numa insegurança jurídica quanto a isso. Então você precisa estar com o seu consultório, sua clínica odontológica muito bem gerida, para que você possa abrir esse leque de oportunidade mais seguro, Uhum. bem seguro financeiramente, administrativamente, para que tudo isso funcione sem que você esteja trocando pneu com o carro andando, né? Perfeito. Então, e a terceira, aí envolve a mim, que é a prevenção jurídica. Por Uhum. quê? Os cuidados que um dentista, que a gente já fala que o dentista trabalha juridicamente com a faca no pescoço, né? Isso em geral. O cirurgião estético orofacial, ele vai trabalhar com 3 facas no pescoço. Então, assim, precisa estar juridicamente seguro, saber o que ele precisa fazer, quais documentos ele precisa ter. Aconteceu Uhum. uma intercorrência, resolver já de início, não deixar isso rolar e virar uma bola de neve, que depois para parar fica praticamente impossível, né? Então, com esse trinômio, tendo ali uma assessoria jurídica ou uma prevenção jurídica que seja para saber tudo que precisa ter, tanto de prova como de documentação, como na forma de agir, na forma de vender esse produto, a Uhum. gestão para também a clínica estar completamente segura em tudo que está fazendo e não ter esse tipo de problema na condução da prestação desse serviço, e também o estudo, a experiência e a capacitação técnica, que é tão importante quanto os outros, mas talvez mais importante, né? Porque realmente o procedimento que é bem feito, que é feito Uhum. por alguém muito capaz, as intercorrências diminuem, a possibilidade de intercorrência diminui Perfeito, bastante. perfeito. Rodrigo, eu acho que vão surgindo muitas novas dúvidas à medida que as novidades vão chegando, né? A gente pode até programar futuramente um novo episódio para a gente trazer as novidades com relação a isso. Sem Mas dúvida. para a gente já partir para a finalização aqui do nosso episódio, qual outra informação você acha que é importante você passar para os nossos colegas que de repente eu acabei não conseguindo questionar você? Tá. Eu vou encerrar a parte jurídica e depois eu tenho uma pergunta da parte de gestão. Opa, É aham. um pouco dentro do que a gente conversou agora nesse trinômio. Mas assim, o que eu digo, o que eu afirmo para as pessoas é o seguinte: trabalhe com o que a gente tem hoje de regramento. Então, qual é o regramento?
que o cirurgião dentista especialista pode prestar esses procedimentos que constam na resolução. Se você não é especialista em cirurgia estética orofacial registrado nos conselhos e presta esses serviços, vamos dizer, um bucomaxilo, que tem a capacidade técnica para prestar, já prestava antes da resolução e quer continuar prestando, é um direito dele fazê-lo. Mas ele tem que ter consciência que, por mais que isso mude posteriormente, que o CFO determine posteriormente uma nova resolução, incluindo o bucomaxilo, como também o especialista em cirurgia estética orofacial, bastando ser bucomaxilo, ou mesmo liberando o bucomaxilo para prestar um ou mais desses procedimentos específicos, que hoje ele estaria trabalhando irregularmente. Então, estar trabalhando irregularmente pode trazer problemas tanto na área civil, né? Porque teu paciente pode depois entrar com uma ação de um procedimento que já normalmente a jurisprudência entende que é de obrigação de resultado e dizendo que você não tinha capacitação para estar fazendo esse procedimento, porque teu próprio órgão de classe fala que você não pode prestar esse serviço. Né? Então, civil, isto é, monetário, pode ter um prejuízo monetário, né? Ser condenado por danos materiais, danos morais, né? Também criminal, porque existe um artigo que fala sobre a atividade irregular, tanto da medicina como da odontologia, e ali fica claro, se você presta um serviço que é de especialidade, você não tendo essa especialidade, você pode responder por esse crime. É lógico que existem teses pela atipicidade, para não ser condenado, mas você pode responder por uma ação judicial e, inclusive, ser condenado. Quem disser que isso é impossível para você, está mentindo. Você pode sofrer uma ação criminal e pode ser condenado. Existe defesa? Sim. Existe defesa. Mas tem que ter na cabeça que você pode sofrer isso. E também na área ético-infracional no CFO. Porque você está atuando fora da sua especialidade. Em procedimentos que o próprio CFO deixou claro que são específicos de uma especialidade. Perfeito. Então, deixar claro, se o dentista escolher seguir por esse caminho, é uma escolha dele, mas tem que estar ciente que o prejuízo pode ser gigante e em 3 frentes, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que lutar pelo que a gente deseja, e eu acho que os bucomaxilos têm que lutar, porque eles são muito competentes, a eles deveria ser permitido prestar esse tipo de serviço, mas, enquanto a regulamentação não permite, eu sempre digo para que não preste esse serviço, não atue irregularmente, porque é isso que vai estar fazendo, estará atuando irregularmente, pelo menos momentaneamente. Sim, sim. Né? Perfeito, Rodrigo. Ok. E agora a pergunta se inverte. Sou Vamos eu que faço a pergunta para a parte de gestão. Então, assim, qual seria a melhor forma, Fábio, para um cirurgião dentista que deseja começar a atuar nessa área de cirurgia estética orofacial, né? Para se preparar para isso, para preparar a sua empresa para isso, né? E como proteger esses investimentos que ele vai fazer, tanto em estrutura de consultório, como em capacitação técnica e tudo, tendo em vista essa insegurança jurídica, que pode mudar a qualquer momento e ele ter que encerrar, pelo menos momentaneamente, de prestar esse serviço. Então, assim, para a gestão, como seria a melhor forma de se proteger? Legal, Rodrigo. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar algumas observações que você fez aqui para poder responder. Eu acho que, primeiramente, e uma coisa que eu aprendi com você, essa questão da prevenção, né? Em termos de prevenção jurídica. Eu sempre falo para os meus clientes que é imprescindível ele ter
todos esses documentos jurídicos para se precaver de qualquer tipo de problema. Então, como você citou, termo de consentimento, contrato, ficha de anamnese, prontuário, esses documentos realmente são muito importantes, né, porque é uma maneira de você minimizar um risco e comprovar que realmente o paciente estava ciente de tudo que foi acordado no momento da venda do procedimento. Uma outra coisa que eu acho muito importante, ainda falando em minimizar os riscos jurídicos, é o que eu chamo de alinhamento de expectativa. O que é isso? Antes de você iniciar um procedimento, sentar com o paciente e deixar bem claro o que você vai entregar e o que você não consegue entregar dentro daquele procedimento. Porque mesmo que você tenha sido claro nas explicações, o entendimento dele pode ter sido equivocado. De repente, a expectativa dele é muito alta para aquilo que você vai fazer. Então, a gente tem que trazer a expectativa dele alinhada ao que realmente vai ser entregue. Acho que isso ajuda muito, porque o mal entendido, a falha na comunicação, muitas vezes é que provoca esse tipo de problema para o prestador de serviço, né? Então, deixar bem claro e alinhar com aquilo que você vai entregar. Acho que uma outra coisa importante também é que, se nada der certo, ele tem que ter um seguro de responsabilidade civil, né? É uma poupança que ele vai ter que fazer para um caso de insucesso. Então, se realmente houver algum prejuízo financeiro, ele pode ser minimizado também com esse seguro de responsabilidade civil, que para mim é imprescindível também para qualquer tipo de prestador de serviço na área de saúde, eu acho importante. Uma outra questão que é mais uma opinião minha é o seguinte: o dentista ele tem que ser um pouco focado também em termos de especialidade, né? Ele não pode sair querendo fazer qualquer tipo de especialidade só porque surgiu alguma coisa nova no mercado. Então, eu vejo com muita preocupação os dentistas que são especialistas em muitas áreas. Porque, na minha opinião, você não vai conseguir ser reconhecido profissionalmente por ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. Você pode fazer, executar, mas você tem que ser reconhecido por uma especialidade. Você tem que ser bom em alguma coisa. Então, muitas vezes, o dentista, até por uma questão financeira, né, ele quer aumentar o faturamento, a rentabilidade dele, então ele vai buscar outras áreas, ele abre muito leque. Então, isso, claro, que gera custo. Você vai ter que ter equipamentos específicos para cada procedimento, instrumentais específicos, investir em curso, investir em atualização. Então, muitas vezes, aquele teu faturamento ele começa a ser dissipado porque você abre muito leque e começa a oferecer muito produto dentro da tua gama de especialidade, né? Então, sim, como você mesmo falou, e eu não tenho dúvida, é uma baita oportunidade. Agora, não precisa ser para todos também. Quem já está consolidado na sua especialidade, que fica naquilo, porque senão ele vai buscar alguma coisa a mais, e ele acaba perdendo força porque ele dissipa todo o esforço e recurso financeiro em outras especialidades. Então, acho que isso também é muito importante ele ter esse tipo de cuidado, né? E financeiramente falando, ele tem uma reserva financeira, que é uma coisa que eu também defendo muito nos dentistas, né? A partir do momento que ele separa o dinheiro do negócio dele com o dinheiro dele, né, movimentar separadamente as duas coisas, ele tem que pegar parte do lucro que sobra todo mês da clínica dele e transformar isso numa reserva financeira de emergência, uma poupança que gera uma segurança para ele, né, em caso de qualquer tipo de imprevisto, né, financeiro, e até nisso que você alertou, que existe ainda a possibilidade dessa resolução ser revogada. Então, ele investe na especialidade, ele investe em equipamentos, em estrutura, mas corre o risco disso ser revogado, ele ser proibido de exercer. E aí, como é que ele fica? Ele tem que ter uma reserva financeira para poder lidar com esse tipo de prejuízo, né? Então, realmente, a gestão ele é imprescindível para esse tipo de situação, né? Porque ele tem que cuidar do paciente, da relação dele com o paciente, ele tem que cumprir os requisitos técnicos exigidos e ele tem que ter um amparo financeiro caso alguma coisa não dê certo. Então, acho que o que você falou sobre esse tripé de cuidado é muito importante. A gestão realmente passa por um desses cuidados aí. Sim, muito, muito importante, muito legal. E acho que você falou, né? Eu sempre falo que se você tem duas prioridades, você não tem nenhuma, né? Nenhuma, exatamente. Então, acho que é isso. Acho que o dentista que realmente resolver
focar nisso, acho algo muito importante, né? Mas realmente, quem já está consolidado em outra área, será que vale a pena, né? E aí, é lógico, pode se decidir que vale a pena, né? Mas tendo tudo isso na cabeça, né? Acho que pode ser um investimento aí que pode ser perdido pela insegurança jurídica, né? Então, muito legal, Fábio. Eu realmente adorei aqui nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. E se quiser acrescentar mais algo antes da gente encerrar. Só reforçar, né, Rodrigo, que esse é o primeiro episódio de muitos que a gente vai estar gravando aqui, né? Com certeza vão ter a participação de outros profissionais, inclusive do sócio do Rodrigo aqui, que também vai trazer um pouco do seu conhecimento. Então, assim, é um projeto que a gente criou em parceria, né? Exatamente para a gente poder esclarecer, tirar dúvidas, dar mais segurança para o cirurgião dentista e para ajudar ele na gestão dele. Então, acho que é um projeto que, como eu falei, eu estou bastante animado e vão surgir outros episódios. Seria até interessante os próprios dentistas depois nos trazerem algumas sugestões de temas para a gente enriquecer ainda mais, porque esse projeto é para o dentista. Com certeza. Então, pessoal, quem gostou do conteúdo, por favor, se puder, se inscrever nos nossos canais, seguir a gente nas redes sociais, curtir esse vídeo. Vai ser muito importante, como é nosso primeiro, então a gente gostaria que esse conteúdo chegasse em várias pessoas, que a gente sabe que o conteúdo de gente irresponsável, que quer só vender o sonho, chega fácil, né? Então, a nossa intenção aqui, tanto aqui do escritório quanto do Fábio, é sempre trazer a informação sem dourar a pílula, por mais que não seja favorável ao cirurgião dentista, a gente quer trazer esse conhecimento, trazer essas informações de forma clara, técnica, e sem vender terreno na lua, né? Acho que essa é a grande questão. Então, esse foi o primeiro Conexão Lei e Gestão. A gente volta logo, logo com um novo tema. Grande abraço para vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos. Muito obrigado.